Isso, tá bom. Tá ótimo. Valeu, Gabrielzinho. Lucas 23, de 44 a 46. Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo aí. Lucas, capítulo 23, de 44 a 46. É um texto que mostra os instantes antes da morte de Jesus. O evangelista Lucas diz: já era quase meio-dia e houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar. Então o véu do templo rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Vamos orar mais uma vez? Pai, que teu Espírito Santo nos ilumine nessa noite, como já tem feito, de maneira tão bonita, que a gente possa aprender algo de Ti, o significado, Pai amado, da Páscoa, e que a gente possa sair daqui edificados pela Tua boa mão. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós ouvimos aqui 4 encenações. Encenações de 4 personagens bíblicos que caminharam com Jesus. Num momento muito chave da história, no momento entre a morte de Jesus e a ressurreição. E foi muito bonito de ouvir, de perceber aí em toda a liberdade poética de cada um que foi ali discorrendo, a angústia que eles sentiram nesse momento, nessa fração de tempo, após a morte e antes da ressurreição de Cristo. Judas, o traidor. Será que a gente é capaz de imaginar o tamanho da dor desse homem? O tamanho da angústia, o tamanho da ferida, o tamanho da dor. Pedro, que seria o pescador de homens, negou Cristo 3 vezes. Todo sonho desmoronado. Toda esperança destruída. Maria Madalena, uma endemoniada, uma pecadora, uma prostituta, uma qualquer, cheia de vitalidade, por ter encontrado Jesus de Nazaré no seu caminho. Zaqueu teve o privilégio de ser hospitaleiro ali de Jesus e ouvir da boca do mestre: hoje entrou salvação nessa casa. Mas depois da morte, provavelmente ele estava que nem o Edinho na encenação, né? Demonstrando para a gente um Zaqueu confuso, meio frustrado, vou ajudar, não sei o que eu vou fazer. Entre a morte e a ressurreição, tem um momento, é um momento de escuridão, como a gente leu no texto. Entre a morte e a escuridão, entre a morte e a ressurreição é o momento da noite da alma. É o momento da dúvida. É o momento das incertezas. É o momento da frustração. É o momento da dor. É o momento que a gente tem dificuldade até de expressar em palavras. Vocês perceberam até na encenação, eu achei muito perfeito, muito bom, muito bem feito, né? Essa tentativa de dizer aquilo que estava sentindo, né? Uma coisa bem terapia mesmo. Isso é angústia. Eu acho que a palavra-chave dessa peça seria angústia para mim, assim, na minha cabeça. Porque angústia é algo que todos nós experimentamos. Todos nós vivemos esse momento entre a morte e a ressurreição. Todos nós somos seres angustiados. Porque todos nós idealizamos. Todos nós idealizamos um casamento perfeito, todos nós idealizamos uma vida cristã perfeita, todos nós idealizamos que eu vou ser o pai perfeito, a mãe perfeita, o filho perfeito, o amigo perfeito. Todos nós imaginamos
como tudo vai dar certo na vida, como minha profissão vai fluir, como eu vou progredir, como eu vou conquistar, como eu vou fazer. Todos nós idealizamos, imaginamos. E da mesma forma Pedro, da mesma forma Judas, Maria Madalena e Zaqueu. Idealização do que vai acontecer, de como vai ser. O problema é que, ao mesmo tempo que nós, cada um de nós humanos, nós temos a capacidade de idealizar, a gente se depara com a realidade. E a realidade não é a idealização. E é aqui que brota a angústia. É o choque entre o que a gente idealizou, entre aquilo que a gente imaginou, como seria bom, como seria perfeito, como tudo daria certo, e o fato de que não dá certo, que não deu certo. O fato que eu traio, o fato que eu engano, o fato de que eu nego, e que muitas vezes a gente acaba mergulhando nessas tristezas profundas da nossa alma. Portanto, você também passa por angústias. Você também, eu também, nós todos enfrentamos esses momentos entre morte e ressurreição. Todos nós passamos pelas noites escuras da alma. Todos nós enfrentamos esses momentos terríveis, em que o nosso coração fica dilacerado. E é muito importante aqui que você e eu entendamos o que é a Bíblia, o que são as Escrituras. O que é esse texto que inspira uma peça dessa, que a gente lê e medita dominicalmente? A gente não vai no texto bíblico para achar doutrina, meu irmão e minha irmã. A gente vai no texto bíblico, sabe para quê? Para deixar o texto ler a nossa alma. Porque eu não sei se você percebeu, mas sabe quem que é o Judas? Somos nós. Nós somos o Judas. Nós somos os Pedros, nós somos as Marias Madalenas, nós somos os Zaqueus, nós somos essas personagens todas aqui que estão relatadas nos evangelhos. A Bíblia, quando traz essas histórias, ela não está falando só deles, ela está falando de mim e está falando de você. Você sabe, na sua caminhada, na sua biografia, na sua história de vida, você sabe como você gostaria que as coisas fossem diferentes. Eu tenho certeza aqui que ouvindo uma peça dessa e meditando nessa noite, sendo provocado por esse púlpito e, obviamente, tocado pelo Espírito Santo, eu sei que você, tanto quanto eu, nós sabemos os momentos-chave na nossa biografia, em que a gente olha para trás e a gente fala: não era para ter sido assim. Eu não devia ter feito daquele jeito, eu não devia ter falado daquele jeito. E o pior, a gente fica angustiado diante disso, porque simultaneamente que a gente sabe a realidade de quem a gente verdadeiramente é, de que a gente sim, de que a gente é a Maria Madalena, de que a gente é o Pedro, de que a gente é o Zaqueu, de que a gente é o Judas, simultaneamente a gente não gostaria de ser. Quem quer ser o traidor? Quem quer ser o que nega? Quem que quer ser o sem esperança? Quem quer ser quem que quer ir para uma terapia dessa? Você queria estar aqui? Eu não queria não. Queria que minha vida tivesse joia para não precisar disso. Mas o fato é que ao mesmo tempo que a gente idealiza, a gente imagina, a gente se depara com a realidade. E esse choque produz em nós isso que a gente experimenta, esses momentos angustiantes na nossa vida. Todos nós experimentamos a experiência da angústia. Talvez você hoje está experimentando essa experiência numa intensidade que só Deus sabe. Só o Senhor sabe. Como que a gente é capaz de ultrapassar, de vivenciar, de passar por esse momento entre morte e ressurreição, por esse momento de angústia, sem a gente ceder ao desespero, como Judas cedeu? Como que a gente passa pelo momento de angústia na nossa alma, essa dor no nosso coração, essa tristeza profunda, sem a gente ceder ao ceticismo? Como que a gente enfrenta situações dificílimas
na nossa jornada, na nossa caminhada, na nossa biografia, sem a gente sucumbir diante da dor, da profundeza que a gente acaba mergulhando dentro de alguns caminhos que a vida vai nos proporcionando. Eu acredito que a Páscoa, que é uma mensagem que nos fala, nos conta da morte, mas nos fala da ressurreição, é decisiva para a gente conseguir vencer isso. Eu acho que tem uma lição, uma grande lição na Páscoa que eu queria compartilhar, e só uma com você nessa noite, que eu acho que pode ajudar todo mundo que estava fazendo terapia, e pode ajudar cada um de nós aqui nessa noite. É uma palavrinha muito pequenininha, que é muito difícil de descrever, de entender, de discernir, e talvez um pouco mais fácil de vivenciar. Fé. Fé. A fé, ela não é você ver as coisas claramente. Fé não é isso. A fé não é quando você caminha e você só tem certezas diante de você e você vai pisando num solo bem durinho, com tudo bonitinho, com tudo certinho. Isso não é fé. Viver a fé não é isso. Viver a fé, experimentar a fé e caminhar em fé, é você ser capaz de caminhar, de persistir, de insistir, de uma maneira quase que teimosa, apesar da escuridão, apesar das dúvidas, apesar dessas noites escuras na alma, apesar dessa angústia que está dentro de nós. A fé é justamente o salto que nós fazemos em Deus para poder lidar com essas angústias. A fé é esse salto, eu diria, esperançoso que nós damos em direção à vida. É a fé que nos permite levantar a cabeça na hora que o relógio desperta às 6 da manhã, lá para quem desperta às 6 da manhã para trabalhar, e te fazer seguir em frente, com coragem, apesar de tudo isso aqui que está acontecendo dentro da gente. É a fé que faz a gente crer, sem ver, que vai melhorar, que vai dar certo, que tem uma luz no fim do túnel. É a fé que faz isso. E essa fé esperançosa, eu gosto muito de uma definição do Ariano Suassuna, em que ele diz assim, que o otimista é um tolo. O pessimista é um chato. Aí ele diz que bom mesmo é ser um realista esperançoso. Só que é difícil, né, ser esse realista esperançoso. Eu acho que, de alguma maneira, o que ele estava querendo dizer aqui tinha a ver com essa fé que eu estou tentando descrever para vocês. Eu estava na noite de sábado junto de um amigo. Esse amigo meu comentava comigo a respeito de um dado momento na vida profissional dele, que ele trabalhava com medicamento, na área farmacêutica, etc. E ele contava que um dado momento, numa reunião de trabalho, uma pessoa chegou, existia um medicamento novo, muito eficaz, para poder curar câncer de pele. Na verdade, curar não, para fazer o tratamento adequado de câncer de pele. Muito bom. E a discussão era a seguinte, olha a discussão. Gente, a gente não pode deixar fazer o nosso marketing de tal forma que os pobres, classe C e D, acessem essa medicação. Eles não podem nem descobrir que isso aqui existe. Porque se eles descobrirem, eles vão começar a judicializar e a gente vai ser obrigado a ter que vender para o Estado ter que comercializar, né, ali dentro do Sistema Único de Saúde, etc. e tal, e a gente vai perder dinheiro. A gente precisa vender para a classe A e B. O foco tem que estar ali. Aí naquela mesa, aquilo assim, me chocou. Eu fiquei assustado diante desse tipo de... que a gente sabe, obviamente, que acontece. Mas aquilo me chocou. E eu virei para esse amigo e eu falei, é por isso que eu tenho fé. É por isso que eu preciso de fé. Porque olhando essa realidade tão miserável da vida, olhando para as contradições da nossa caminhada, olhando para essa perversão que você está me relatando,
Meu irmão, se eu não tiver fé, para ela ser um motor que produz dentro da minha alma esperança, para eu continuar aqui conversando com você depois do que você me contou, eu acho que sei lá o que eu faço. Eu fico que nem o Judas, que nem o Pedrão lá, quero morrer, meu. Aí vai cantar essas músicas assim, eu fico nessa melancolia e não saio dela. Porque a fé, é somente a fé que é capaz de fazer com que a gente creia, tenha esperança, apesar de toda desesperança. É somente a fé que é capaz de fazer a gente continuar caminhando no meio das dores mais profundas da nossa alma e da nossa existência. É somente a fé que vai te fazer e vai ser capaz de você vencer os ressentimentos que você tem. Das dores que fizeram com você. Das agressões que você sofreu na sua vida. Somente a fé vai fazer você virar as páginas da tua biografia para deixar o seu passado para trás. Porque, meu irmão e minha irmã, você que está me ouvindo, o leite já esparramou várias vezes na nossa vida e não tem mais como voltar lá e voltar no tempo, não tem máquina do tempo. Esparramou. Você já foi o grosseiro da história, não devia ter sido. Você já bateu em quem você não devia ter batido. Você já roubou o que você já não podia ter roubado. Você já traiu Jesus inúmeras vezes, de tantas formas, de tantas maneiras, e o negou. Já foi. Somente a fé é capaz de fazer com que você encontre a força necessária para virar a página. Somente a fé é capaz de nos ajudar a resolvermos dentro de nós o que nós somos. Somente a fé é capaz de fazer com que a gente caminhe, com que a gente siga, com que a gente levante a cabeça, siga e olhe para o Mestre e continue caminhando, apesar de um monte de coisa. E eu te pergunto nessa noite aqui, qual a sua história? É a minha, eu estou aqui, ó. Qual a tua? Quem você traiu? Quem que você traiu? Qual a tua história? Quem você negou? Pode ter sido Jesus mesmo, literalmente, ou você negou indiretamente. Como foi o momento em que a sua esperança ela acabou? O que aconteceu que fez a sua esperança acabar, te colocando nessa profunda tristeza da Maria Madalena? O que aconteceu? O que te fez vivenciar uma sensação de que tudo não tenha passado de um sonho? Será que foi a enfermidade que chegou na sua família? Será que foi a morte de um ente querido? Será que foi a frustração de você não ter sido aquele filho que você gostaria de ser e que você sabia que você deveria ser, mas você não foi? E já foi, seu pai morreu, sua mãe morreu, todo mundo foi embora. O que te fez? Qual que é a tua história? Qual a tua biografia? Quais são os elementos na sua caminhada que te conduziram para esse momento? Para esse instante, para essa angústia, para essa confusão, para essa depressão, para esse mergulho no fundo? Você precisa saber e dar nome a isso. E além de dar nome, e aqui que é o ponto de virada e a maravilha da fé cristã. A fé só é possível e ela só existe, ela só encarna na nossa alma, no nosso coração, porque ele morre, mas ele ressuscita. A ressurreição. Cristo é aquele que faz com que a fé nasça. Somente Cristo, no poder da sua ressurreição, vencendo a morte, Ele pode colocar a gente nesse caminho da fé que nasce dentro da gente como possibilidade de algo novo. Somente Cristo e na ressurreição dele a gente é capaz de superar ou de passar de maneira mais adequada ou mais saudável ou mais equilibrada por esses tempos de angústia na nossa jornada e na nossa caminhada. É na ressurreição que a gente se torna capaz de experimentar a fé que nos ajuda a vencer as dores
da vida e os problemas muitas vezes insolúveis. Insolúveis. O Pedro nunca mais vai esquecer que ele negou 3 vezes antes do galo cantar. A gente está falando disso até hoje, 2000 anos depois. Mas a fé, ela é capaz não de você ter uma amnésia, mas de cicatrizar. Cicatrizar. Essa fé que só é capaz de nascer porque o nosso Senhor é o ressurreto. Ele é aquele que vence a morte. Ele é aquele que vai comer peixe na praia com Pedro. Ele é aquele que anuncia que ele ressuscitou em primeiro lugar para Maria Madalena. Ele é aquele que reencontra, e os mais, vocês não interpretaram, né? Mas os mais descrentes, lembra do Tomé? O ressurreto abre uma janela de oportunidade para Tomé ter fé. Na descrença dele, no contato com a ressurreição de Cristo, toca as feridas, Tomé, pode tocar, eu estou aqui. Eu estou aqui, tudo bem, bem-aventurados que não viram, mas tá bom, na sua crise toca. Vem aqui, meu amigo, meu amigo. Portanto, por mais angustiante que a sua vida seja, lembre-se sempre que Cristo ressuscitou no domingo. E o fato dele ter ressuscitado é o que possibilita que a gente tenha fé para enfrentar as angústias da existência, que são muitas e são difíceis. Mas na fé, no ressuscitado, e nesse ressuscitado em carne, humano, sensível, doce, para acolher a tua dor. É fé nesse que você tem que ter. É nesse que é sensível àquilo que você está passando. É sensível àquilo que você está enfrentando. Ele não chega apontando o dedo na tua cara e falando assim, você me negou, seu lixo. Jesus não chega falando assim, você, não sei porque você ficou chorando, olha o que eu fiz na sua vida, Maria Madalena. Você era uma prostituta e agora não é mais? Você não creu em mim? Eu ia ressuscitar. Jesus não faz isso com ninguém, não. Isso é o diabo que faz. Isso é um diabo. Se Deus pode ser um negócio desse, é um diabo. O Deus em Jesus, que é revelado em Jesus, não é assim. Ele ressuscita e ele vem chamar esses angustiados, e cada um de nós aqui, amigo, amiga. Vem comigo, porque em mim há cura. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo alguém que está conosco. Ele continua sendo amigo de pecadores. Ele continua sendo sensível às nossas dores. Ele continua sendo sensível à noite escura da alma que a gente está vivenciando. Ele é o bom pastor que passa conosco por essa noite escura da alma. Ele é aquele que está conosco com o cajado dele não para bater em você, mas para te ajudar a mostrar o caminho, para iluminar a tua estrada, para encher e temperar a tua noite com esperança, para temperar a tua vida com novidade de vida, para mostrar para você que a morte, ela vai ser vencida definitivamente, que há vida, que há esperança, que há novos começos, que há novas possibilidades. E é justamente porque a gente tem essa confiança nele. É justamente porque a gente tem essa possibilidade de experimentar essa fé esperançosa. É justamente por isso que a gente pode erguer a nossa cabeça, não porque a gente é bom. Porque, novamente, eu e você somos o Pedro, somos o Judas, somos a Maria Madalena, somos o Zaqueu e tantos mais que você quiser imaginar das Escrituras. Esses somos nós. Mas a gente pode erguer a nossa cabeça não pelo nosso mérito, mas pelo mérito daquele ser humano que veio para esse mundo, experimentou essa angústia para mostrar para a gente como que a gente a vence. E a gente a vence pela fé. Pela fé. Pela fé. Por essa fé que faz a gente caminhar de maneira esperançosa.
E Ele ressuscita ao terceiro dia para mostrar para a gente, para deixar claro e evidente que isso não é história da carochinha. Que isso é uma possibilidade real para a minha vida e para a sua. Nós não precisamos, não devemos entregar os pontos. Nós precisamos ser insistentes. Nós precisamos ser persistentes. Nós precisamos ser teimosos. Me desculpem essas palavras, mas é isso que a gente tem que ser na fé. Gente teimosa, que mesmo diante dos lutos, mesmo diante das angústias, mesmo diante das depressões, mesmo diante das dores mais terríveis, mesmo diante dos leites esparramados, mesmo diante dos arrependimentos, mesmo diante dos ressentimentos, mesmo diante dos sofrimentos, a gente levanta pela fé de maneira esperançosa e corajosa em Cristo Jesus e caminha. Isso é fé. Isso é fé. Eu quero te convidar nessa noite a mais uma vez ter um tempo de oração. Quero te convidar a baixar a sua cabeça. Deixar que o Espírito Santo trabalhe dentro da sua vida, mostre dentro de você. Os dias, os lugares dos leites esparramados, as dores, as feridas, as angústias. Deixa o Espírito Santo caminhar com você nessa noite escura que você está agora. Deixa o Espírito Santo se mostrar e se revelar para você como um pai amoroso agora. Deixa o ressurreto preparar um peixe para você na praia, para bater um papo com você numa sessão de terapia, para você experimentar da graça, da misericórdia, da bondade, do amor dele, e quem sabe ressuscitar a tua fé, que vai te fazer ter coragem para viver agora. Pai amado, estamos prostrados na tua presença, Senhor. Gratos a ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito aqui nessa noite. Gratos a ti por saber que a nossa vida não precisa ficar presa entre a morte e a ressurreição. Gratos a ti, porque na ressurreição nós temos uma possibilidade de escaparmos dessa prisão temporal entre esses 3 dias. E sermos ressuscitados existencialmente com o Senhor. E o meu pedido e a minha oração é para aqueles que estão como Pedro, que foi representado aqui, como Judas, como a Maria Madalena e como Zaqueu. Pai, produz e faz nesse coração uma ressurreição agora. Enche, Senhor, de esperança essa alma agora, Senhor. Dá discernimento para os olhos serem abertos, para os ouvidos escutarem as tuas doces palavras. O teu evangelho, a tua boa nova. Que esses queridos, Senhor, e que todos nós possamos viver e caminhar na fé no ressuscitado, na fé naquele que vem para produzir, dar cura para cada um de nós, na fé naquele que é amigo de pecadores, na fé daquele que caminha com enfermos, leprosos, mulheres, na fé naquele que vem em nossa direção e continua vindo, e não cessa em vir, porque Ele é o ressuscitado, porque Ele é aquele que está vivo, porque Ele é aquele que está aqui. Que esses possam experimentar do poder de termos fé nesse que dorme e a gente não sabe se sonha sonhos de Deus ou sonhos de homem. Fé em Jesus de Nazaré.
nesse que era a bondade, nesse que não conseguia resistir em arrancar alguém do fundo da dor, do poço da desesperança. Fé nesse que insiste e persiste teimosamente e ressuscitar a fé dentro dos nossos corações. Faz isso, Pai, em nome de Jesus. Amém.